Meus amigos, muita alegria e muita paz. Vamos iniciar a nossa live com uma prece como de hábito. Senhor Deus, mais uma vez, estamos interconectados através da internet para tratarmos de assuntos que dizem respeito à nossa vida pessoal, que dizem respeito às condições internas do nosso viver e, acima de tudo, a nossa alegria interior, felicidade e paz. Que nesse momento, todos aqueles que estão entrando para participar desta live recebam as tuas vibrações, os teus impulsos positivos. Estejamos todos inspirados e protegidos pelos teus mensageiros. E assim, iniciamos esta live, desejando paz, harmonia e amor para toda a humanidade. Muito bem, boa noite mais uma vez, e vamos conversar sobre o tema que é muito interessante. Geralmente a gente ouve oradores espíritas entusiasmados, inspirados, a dizerem: Jesus, o príncipe da paz, a imensa paciência, a tolerância. Mas quando lemos os evangelhos, a coisa não é bem assim. O tema de hoje é: não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E pouca gente se dá conta do que isso efetivamente significa. Tem duas dimensões essa situação. A primeira dimensão é a dimensão da época. Por quê? Porque as pessoas não param para pensar que Jesus foi um indivíduo que trouxe uma mensagem que colidia frontalmente com o que está no Antigo Testamento. Ele traz, em primeiro lugar, um Deus diferente. O Deus do Antigo Testamento é para ser temido. O temor a Deus. Olhe bem. Por quê? Porque os deuses eram naturalmente na antiguidade temidos. Zeus era temido, Hades era temido, Poseidon era temido, Apolo era temido, Ártemis era temida, Hera era temida, porque eles eram bons e ruins. O grande problema é que no politeísmo não havia diabo, porque não havia necessidade de diabo. E por que não havia? Porque um Deus era capaz tanto de fazer o bem quanto o mal. É só lermos a Ilíada e a Odisseia de Homero. É só lermos a mitologia grega. Eles não precisavam de um diabo específico, porque eles não eram o totalmente bom. Eles eram bons e maus porque eles eram homens, digamos, transcendentes. Na verdade, projeções humanas para a transcendência do ser. Então, se Zeus queria matar alguém, matava, e tivesse certo, tivesse errado, ele não estava nem aí. Se ele quisesse descer e transar com mortais, transava, e daí? Pegar a mulher dos outros, pegava, e daí? Qual o problema? Ele era Zeus, ele podia fazer. Não havia moral. O que havia, sim, ou você, como meu devoto, ou como alguém que está sob a minha autoridade, ou puxa meu saco, ou não puxa. Porque se não puxar o meu saco, você vai se dar mal. Se você puxa meu saco, você está bem. Então, no Antigo Testamento, Deus do Antigo Testamento tinha um saco puxado. Vamos puxar o saco de Deus, para que ele possa nos fazer algum. Senão ele manda matar, como ele fazia, é só vocês lerem. O Jesus traz um Deus que é misericordioso, que ama e que perdoa. Que coisa interessante. Na verdade, Jesus pega e diz assim: o problema não é Deus quem castiga,
é o indivíduo que se coloca numa situação de autocastigo. E quando ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada, é porque ele sabia que o que ele estava trazendo colidia com a crença tradicional. Porque se acha que ele era muito contestado pelos saduceus, fariseus, doutores da lei, sacerdotes, que viviam todo o tempo armando armadilhas para ele. Justamente por causa disso, porque eles percebiam o que estava por detrás daquilo que Jesus ensinava. É só lermos os evangelhos. É só lermos os evangelhos. Então, aquilo exacerbava os ânimos. Por isso ele diz, não cuideis que eu vim trazer a paz. Porque eu venho trazer um ensinamento que vai incomodar as pessoas. E aqueles que me seguirem vão ser os incômodos. Inclusive, no Evangelho de João, tem uma passagem em que ele está perto de ser preso e ser morto. E ele diz para os apóstolos, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede simples como as pombas, porém prudentes como as serpentes. E olha, de imediato, primeira vítima do problema foi ele. Foi preso, torturado, crucificado, morto, portanto. Mas o interessante é que ele traz a paz, ou ele não traz a paz, ele traz a guerra, mas é uma guerra ideológica. A espada que ele traz é a espada de um novo conhecimento, que vai contra o conhecimento tradicional. Amar o inimigo, pelo amor de Deus. Como iria um judeu amar um samaritano ou amar o invasor romano? Como? Pelo contrário, os sicários, os zelotas viviam fazendo armadilhas, sempre pegando aqueles que colaboravam com o romano e assassinando no meio da multidão, dava uma facada, matava ali. Então era um regime de ódio. Aí Jesus vem no meio disso e pega uma paz. Então ele já começa a ser mal visto pelos sicários, pelos zelotas, pelos rebeldes. E ele começa a ser mal visto pela elite dominante, que é religiosa, porque os judeus viviam uma teocracia como os árabes vivem. Então, as leis deles eram as leis, entre aspas, de Deus. Então, quando ele prega algo que choca com o conhecimento lá de trás, quando ele tira o temor de Deus e coloca o amor a Deus, colocação dele, aliás, que vinha do próprio Antigo Testamento, quando o homem, doutor da lei, pergunta a ele qual o maior dos mandamentos, qual é a resposta? Ouvi, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. E o segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Opa! Aí o homem pergunta quem é o meu próximo. Ele usa um samaritano, que era inimigo, como hoje é o palestino. É só trocar o nome, tira o samaritano e bota palestino. Foi isso que ele fez. E agora? Como ficamos? Então, claro, ele trazia uma mensagem que ia colidir, e isso ia ter consequência, e a consequência começou com ele. Logo depois, os seguidores dele começaram a sentir as consequências. Simão e João vão para o templo, está no Atos dos Apóstolos. Quando chegam lá, vê um homem pedindo esmola. Simão Pedro para e disse que eu era um homem que era aleijado de nascença. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda.
O homem levantou, saiu cambaleando primeiro, naturalmente, depois andou e entrou no templo dando hosanas, todo mundo gritando, foi aquela loucura. Os sacerdotes mandaram prendê-los. Eles foram presos porque tinham feito algo bom, curado um aleijado. E o aleijado, vejam como são as coisas. Ele era aleijado porque alguém estava sendo castigado. O Deus do Antigo Testamento dizia isso. Eu, teu Deus, me vingo, do pecado dos pais nos filhos até a terceira geração. Tenham eles culpa ou não? O Deus de Jesus não faz isso, não. Ah? Então, aquele homem aleijado era alguém que estava pagando o pecado, ou dele mesmo, e como ele nasceu assim, dos pais, dos avós, dos bisavós, ele podia ser a terceira geração, estava sendo condenado pelo pecado dos outros. É como se hoje um rapaz fizesse um assassinato e se levasse para a cadeia o pai dele, a mãe dele, os avós dele, todo mundo condenado junto, simplesmente por ele ser neto e filho. Isso não é só um absurdo, isso é uma estupidez que não tem mais tamanho, contra qualquer lógica no mundo. E Jesus pega justamente o contrário disso. E aí os discípulos começam a ser perseguidos. Vem logo em seguida Paulo. Paulo começa a perseguir, mas quem? Estevão. Estevão é o primeiro mártir depois de Jesus. Por quê? Porque ele provocou, na verdade. Como ele era de fora da Palestina, judeu da diáspora, o que é que acontece com ele? Ele vai para lá, se torna cristão, e não me venham, pelo amor de Deus, falando negócio de Paulo e Estevão, aquela conversa fiada, não. Eu estou falando de história, eu não estou falando de romance, tá? Estou falando de romance. Ele aparece na famosa Casa do Novo Caminho, que significa a nova seita, como tinha a seita dos fariseus, ou o caminho dos fariseus, dos saduceus e etc. Então ele aparece nesse lugar. E ele e um grupo, eles são os primeiros a criar confusão. Com razão ou sem razão, eu não sei. Mas a primeira confusão, quando eles começaram a reclamar, dentro da Casa do Novo Caminho, que as viúvas dele, os órfãos deles, estavam sendo marginalizados. Sim, porque o judeu tratava quem vinha de fora, que era judeu, como até hoje, pessoa de segunda categoria. E isso é uma ação social, um preconceito que está dentro do indivíduo. Resultado? Os apóstolos se reuniram e disseram, bom, vamos passar para eles. Eles passaram a fazer. Mas Estevão foi para dentro da famosa sinagoga dos libertos, que quer dizer, uma sinagoga que era frequentada por indivíduos que tinham sido escravos, que foram libertados. Ah, você disse assim, mas eles foram escravos, mas foram libertados. Não adianta. A marca ficava. Eles tinham sido escravos. Era um problema social. E lá é que ele começa a falar contra o Sinédrio. Paulo tem um entrevero com ele e o acusa no Sinédrio. E ele é condenado à morte. E Paulo, o Sinédrio, para se livrar de qualquer problema, como era um fato com os judeus da diáspora, pega um judeu da diáspora, ele era Saulo de Tarso. Depois ele se denomina Paulo de Tarso. Tarso é na Cilícia. Fica bem mais acima, onde você vai fazendo uma curva. Tem o Oriente Médio, a praia aqui, vai fazendo a curva, e tem a foz do rio Cnido, onde Cleópatra entrou vestida numa grande galera, sentada num trono de ouro, vestida de Afrodite, e dominou o coração de Marco Antônio, o general romano
depois de já ter perdido Júlio César, né? Os 50 anos de Júlio César. Mas tudo bem. Então, o que é que nós vamos ver com isso? Então, Paulo vai perseguir quem? Nenhum dos apóstolos perseguiu os judeus da diáspora que se espalharam. E ele termina no caminho de Damasco se convertendo. E vai passar problemas por causa disso. E as perseguições continuam. Primeiro, a perseguição de cristão contra cristão. Paulo se converte, não é aceito em Jerusalém. Tem que fugir. Vai para Antioquia da Seleucida. Lá, ele continua perseguido, porque o irmão de Jesus, carnal, chamado Tiago, tinha tomado o poder da famosa Casa do Novo Caminho. E ele era judeu radical e não aceitava que um indivíduo pudesse, não sendo judeu, participar das cerimônias judaicas. E o que acontecia? Paulo fazia parte, e depois Paulo é escolhido para fazer uma missão, e ele fica mandando gente atrás para dizer tudo que Paulo dizia. Porque não era aquele mundo, aquela coisa que nos romances se vê, que coisa maravilhosa, era o céu na terra, não era não, não era não, não era mesmo. Era a briga de foice no escuro, porque são pessoas, são seres humanos. Mas, quando na medida em que Paulo pega os politeístas e joga dentro do movimento, eles não precisam mais, como o Tiago queria, se tornar judeus para seguir Jesus, eles passam direto. Aí ele cria um movimento que se chama cristianismo. E aí a espada vem. Por quê? Primeiro, os cristãos novos começam a se opor às velhas tradições, da mesma forma que Jesus se opôs às tradições. Com um Deus bom contra um Deus mau, ruim e perverso, que devia ser temido. Olha que coisa! Aí deu um choque com o poder romano. 64, Nero toca fogo em Roma, na verdade, que é Tigelinos quem tocou para poder Nero cantar o seu hino a Troia. Ele era metido a cantor, como muitos são hoje em dia, e essa quarentena tem mostrado. Mas, uma coisa interessante, como o povo começou a se revoltar, ele queria construir a Domus Aurea, que ele construiu depois. E o que acontece? Ele joga a culpa nos cristãos. E por que o pessoal aceitou? O povo aceitou? Porque o povo tinha raiva do cristão. Por quê? Porque o cristão era chato. O cristão era agressivo no pregar a mensagem dele, como muitos evangélicos são. Quando a pessoa ia oferecer uma comida, uma carne, por exemplo, preparada para o sujeito comer, ele perguntava lá, foi sacrificado aos ídolos, então não como porque é coisa do diabo. Ia contra a religião das pessoas. Eles ofendiam a religião romana e dos outros. Tanto que os romanos, que sempre aceitaram as religiões, sempre respeitaram, não conseguiram, porque os cristãos provocavam isso. Mas também os cristãos aguentaram o tranco, porque eles foram presos, durante 300 anos eles foram massacrados, perseguidos, viviam num regime de terror e mesmo assim cresceram. E terminaram por derrubar o Império Romano, e com Constantino ele ascende ao poder, aí vira a desgraceira no caminho da feira, que foi toda a Idade Média, das duas Idades Médias, a primeira e a segunda, com toda a desgraça que o cristianismo fez ao mundo. Pessoas queimadas, torturadas. Aliás, é só ver o que aconteceu aqui mesmo, na América Latina, no México. Não que os astecas fossem fluxicheiros, não que os incas também fossem fluxicheiros, não era não. Era ali sapato velho com pé doente. Mas, de qualquer maneira, eles impuseram uma religião e trouxeram a Santa Inquisição, inclusive aqui para o Brasil, e teve gente que morreu queimada. Então, a paz, a espada que Jesus fala, é justamente a espada do choque cultural que haveria. Ele sabia disso. Não sabia, não sei se soubesse conscientemente, mas inconscientemente ele sabia. Tanto que ele vai mais além e ele diz assim,
Eis que eu vim tocar fogo à terra, estou doido que ela incendeie. Eu estou traduzindo as minhas palavras. Eu anseio que ela incendeie. Ou seja, eu vim trazer confusão. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer uma paz interior, o indivíduo ficar em paz consigo mesmo. Mas socialmente vai ser guerra. E foi. E foi. Uma guerra primeiro contra os cristãos e depois uma guerra que os cristãos fizeram contra os outros. Mas nós podemos ter uma outra visão disso. Por quê? O indivíduo se torna seguidor de Jesus. Para se tornar seguidor, ele tem que estabelecer uma luta consigo mesmo, com seus hábitos ancestrais, com tudo que ele tinha aprendido, com tudo que ele vivia. É um problema de mudança. Aliás, que está no Evangelho de Mateus e vai aparecer nos sinóticos, todos três. Mudai a vossa mente, porque é chegado o reino dos céus. Onde quando aparece a palavra metanoia, que é traduzida erroneamente como arrependimento. Na verdade, metanoia, que vem do verbo metanoeu no grego, significa mudança da mente. Vejam bem, as pessoas se esquecem que nós só vivemos na mente. Ninguém vive no chamado mundo real. Isso que nós estamos fazendo agora é a realidade da nossa vida. Vocês estão me ouvindo falar, daqui a pouco eu vou ler coisas que vocês vão dizer. Se eu quisesse interagir mais, eu colocaria pessoas que pediram para participar em atividade e eles conversariam comigo. Na próxima sexta-feira eu vou fazer novamente com o Lahiri e o pessoal da Selfie. Sexta-feira ou sábado, eu não sei. Eu vou botar, depois eu coloco. Mas então, vejam, eu estou virtual aí, não sou real aí. Eu sou real aqui, onde eu estou sentado aqui. Mas eu sou virtual aí. Também eu estou vendo tudo virtualmente. Porque o que existe em volta de mim, que parece aqui, sólido, não é. Porque são átomos girando aqui, são moléculas, são átomos, tem buracos aqui. O Covid passa aqui de um lado para o outro tranquilo. Sim, o vírus. O pessoal bota essa mascarinha de pano pensando que vai livrar do vírus, porcaria nenhuma. Aquilo é só um efeito psicológico. Não tem efeito de proteger coisíssima nenhuma. Porque o buraco de pano, para ali, para você ver um vírus, você tem que usar um equipamento chamado de microscópio eletrônico, que é um negócio imenso. Só com ele consegue ver um vírus. Já uma célula, você vê com qualquer microscópio vagabundo. O vírus passa por filtros, os menores imagináveis. Aí a pessoa bota a máscara e eu estou protegido. E o vento está passando por dentro da máscara. A máscara que o médico usa é diferente. O hálito não atravessa. Então, voltando ao nosso coisa, o mundo interior. Nós só vivemos na mente. O resto é tudo sensação. Se eu pego essa garrafa, é só sensação. Eu estou vendo a garrafa, é sensação. Vem um fluxo de fótons que entram no meu olho, e essa garrafa no meu olho está assim de cabeça para baixo. No entanto, eu estou vendo ela de cabeça para cima. Por quê? Porque essa imagem entra no fundo do olho, é transmitido pelo nervo óptico para o occipital, onde ficam os centros de decodificação da imagem, porque na verdade a gente enxerga aqui atrás, e uma cacetada aqui pode cega a gente, se uma cacetada bem dada. Então, aqui é que a decodificação bota para cima e projeta
uma imagem virtual de que está tudo para cima. Então nós vivemos só na mente. E aí Jesus sabia e dizia assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E a espada está também interior. Era o indivíduo em luta consigo. Aquilo que o cristianismo vai dizer, a luta com o pecado interior, com o diabo que está o tempo todo perseguindo a gente. O que é interessante, porque no Pai Nosso, entre no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, e lê um Pai Nosso. Quando chega no final, tem a seguinte colocação. Todo mundo reza e diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Errado. A tradução está absolutamente errada. No texto grego é não nos induzas, ou seja, não nos leve à tentação, que significa teste. Não nos teste. Ou seja, quem testa é Deus. Mas nós dizemos, não nos deixeis cair em tentação, não é isso não. Adulteraram para a gente poder não ter uma ideia de que é Deus que nos tenta. Que na verdade, pelo Pai Nosso, é sim. Deus é quem nos... Porque o que está dizendo ali é teste, significa prova. O indivíduo é colocado à prova. O que a gente chama de tentação é ser provado. Como você na faculdade, como você na escola, tem que fazer o quê? Provas para verificar se você está apto, se conhece efetivamente a coisa. Então, o Pai Nosso real, e que agora eu só oro assim, é: não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal. Porque ele está dizendo, Deus é quem coloca a prova. Induzir a tentação é criar uma prova, como o professor chega, vamos fazer hoje uma dissertação para nota. Aí todo mundo fica, problema, você não está preparado porque não quis. Então Deus é quem criou isso. Segundo o Pai Nosso, peguem qualquer professor de grego que vocês conheçam, qualquer padre que saiba grego e não seja desonesto, e peçam para ele traduzir do texto grego. Não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, haveria uma guerra como continua. Vocês muito bem sabem o que é ser tentado. Ou não? Veja, por exemplo, se você fuma e quer deixar de fumar. Psicologicamente você quer deixar, o espírito quer deixar, que é você, mas o seu corpo que se viciou com a nicotina diz só, nananina, não, eu quero. E aí você, o que acontece? Se esbate, se joga, e termina fumando, e aí, pá, meu Deus, entre culpa, o que é pior e menos do que o soneto. Então, é uma luta interior. Cadê a paz? Para seguir Jesus, tem que perder a paz. Amar os vossos inimigos. Aí o cara apronta uma com você. Teu marido te trai. E você sabe. E agora? Você vai perdoá-lo, não vai? E vai ficar uma boa, vai ter tudo bem daí para frente. Você, quando estiver na cama com ele, não vai ficar pensando se ele fazia aquilo com a outra, se ele pensava aquilo, se ele dizia aquilo que dizia para você e você dizia para outra. E vice-versa. Perdoai os vossos inimigos. Quem vos maltrata, a mulher trai.
O marido sabe. Ele vai, eu te perdoo, querida, numa boa, e a paz se fez. Sim, vai atrás dessa. Vai atrás dessa. Cadê? Mas Jesus disse que trazia paz. Mas ele recomendou que se amasse o inimigo. A pessoa aprontou com você. Braba. Depois, passa um tempo, como o mundo é redondo, ela volta numa situação inferior. Aí você simplesmente perdoa. Sim. Aquela que roubou seu marido. Entra numa situação ruim, você vai lá e oferece o coração aberto, abraça, amiga. Né? Porque isso significaria uma luta muito grande interna. É assim, não é? Mazelima. Então, observe. Aliás, uma vez eu vi uma amiga, uma grande palestrante, e ela tinha conhecimentos de medicina, ela estudava medicina. E ela abordou justamente o problema da dor. A dor é sempre um aviso de que algo está errado em nós, ela disse, e é verdade. A pessoa fica dizendo, a dor muda, quando é conversa piada, é papo furado. Isso é conversa de masoquista, de sadomasoquista. Mandou uma droga. Irmão evangélico, ou analgésico, isso sim. Ah, qual é? Irmandou, né? Quero você com uma dor de dente desgraçada, de madrugada, no meio do mato, você vai, querida irmã, dor querida, abençoada, que está me fazendo ficar bom. Sim, venha com essa. Em cima de Moá. É? É? Não, a dor é sinal. O seu dente está podre, você deixou apodrecer, deixou fazer cárie, o nervo está exposto. Se for um dentista e ele botar uma coisa ali, ou simplesmente tirar o dente, acabou a dor. Dor só serve para isso. O resto é conversa de masoquista, de gente doente. Que fez, inclusive, como faz a Opus Dei, o pessoal que é da Opus Dei, que compra chicotezinho com ponta de ferro para ficar se batendo até sair sangue, para poder vencer a tentação, assim, em cima de Moá. A dor é um sinal de que alguma coisa está errada em você. Aí ela, brilhantemente, ela deu essa palestra, eu estava ouvindo, vibrando com ela. E ela veio com a piece de resistência. Ela veio com a cereja do bolo e fez uma pergunta para a plateia. Se, quando a gente sente uma dor, ela indica que tem algo errado conosco, que precisa ser tratado, o que é que está de errado conosco quando nós somos traídos pela pessoa que nós amamos? Porque dói. E se dói, é que tem algo errado conosco. Não é com a pessoa que fez, não. E é verdade, ela tem toda a razão. E foi uma mulher que disse isso. E agora? E agora? Então, quando o seu namorado te deu uma jogada, ou quando a tua namorada ou a mulher deu uma jogada e doeu, o que é que está errado em você? E ela tem de toda a razão. Ela diz: o erro está
em que não se ama efetivamente a pessoa. Porque se amasse em vez de dor, sentiria feliz, porque a pessoa está sendo feliz com outra pessoa. É fácil isso? E eu vou dar um exemplo, vocês podem dizer, não, isso foi... Jesus na cruz, preso na cruz, sofrimento desgraçado depois de uma noite, sendo flagelado com 40 açoites menos um. E vocês sabem o que é 40 açoites menos um? O chicote, que na ponta tinha 3 pontinhas com pedaços de ferro ou chumbo, e que manuseavam muito bem, que ele faz tá! Quando quebra a barreira do som, aquele estado do chicote quebra a barreira do som como um avião. Pá! Então arrancava o músculo. 40, e por compaixão só davam 39, que era 40 menos 1. Ele passou a noite assim, meteram um espinho na cabeça, prenderam com pregos por aqui. Quando vocês veem aqui na mãozinha, é frescura, viu? Frescura, porque não podia. Se você botar um prego aqui, o corpo rasga. Então era aqui, ó. Prendi aqui. Aqui. Porque tem um buraquinho aqui que dá para passar o prego. O que é que acontecia com isso? Ele está lá sofrendo horas aquele negócio, porque além do mais tinha a respiração, porque preso na cruz, o peso do corpo preme aqui, a pessoa vai sufocando. Como o pé está pregado, a pessoa, para poder respirar, faz força no pé e levanta, mas a dor é lancinante, porque está fazendo em cima do prego que está atravessando o calcâneo dos dois, calcâneo preso na madeira. Aí a pessoa cai de novo. Então é um sofrimento terrível. No meio daquele sofrimento, o povo debochando dele, porque o povo em companhia, quando está em conjunto, é perverso. Lembrem do linchamento? Quantas pessoas inocentes já foram linchadas por grupos? O grupo é a pior coisa que existe. Então, naquele momento de dor, ele vira-se, vendo o pessoal ululando contra ele, debochando do sofrimento dele, ele faz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Olhem a atitude dele. É atitude de compreensão. Por isso a minha amiga tem razão. Se fui traído e eu sinto a dor, e eu começo a me ver aquela dor, eu não pego e vou ver o seguinte: o que é que está errado comigo? Eu não estou olhando quem fez como uma pessoa que ainda não é madura para um compromisso efetivo. Teríamos que dizer como Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. É fácil? Não é não. Não é fácil, não. Aí vocês vão dizer: Djalma, você faria isso? Eu não estou dizendo a vocês que eu faria, mas eu já entendo que deve ser assim. O pior é quem nem entende que. Quando a gente entende, já está num caminho que uma hora pode conseguir. Então, quando a gente ama, não quer ver a felicidade do outro, se o outro for buscar alguém, porque não vai estar se sentindo feliz do nosso lado. Então, é verdade, Rosa Falcão, Jesus não tinha nada de errado. Exceto uma figueirinha que ele secou uma vez. Mas fora isso, é um pecadinho, mais nada. Comentou, tá entendendo? É que Jesus não trouxe a paz. Porque esse é um conflito que nós vivemos. É o conflito de eu sou
seguidor de Jesus, logo eu tenho que perdoar. Aí o meu parceiro, minha parceira me traiu. Aí eu tenho que não só perdoar, eu tenho que ficar feliz por ela estar feliz ou ele estar feliz na traição que fez a mim. E agora? Quem ama liberta. É mesmo, Simone, mas em teoria isso é lindo, né? Em teoria é lindo. Jesus e a paz. Mas em que paz é essa, hein? Hã? Para chegar a esse ponto, nós temos que superar ainda aquilo que somos, animais. Nós somos animais. E que não chegamos a ser seres humanos ainda. Porque a maioria nossa é instinto. A vontade, quando o outro trai, é de matar, é de bater, de arrebentar. E vocês conhecem os dramas que acontecem todo dia. Tem Lei Maria da Penha, devia ter Lei Maria do Penho, o diabo a quatro. Porque um mata mais do que o outro, o homem. Mas a mulher também faz. Não é no número do homem, mas faz. Então, por quê? Porque é um ódio. Eu me lembro de uma que o marido traiu com uma outra. E a outra roubou o marido. É a expressão mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Quando a mulher diz assim, ela roubou o meu marido, a impressão que ela ia passando com o marido, a outra botou o revólver, se eu entrego o marido ou morre. Ninguém rouba ninguém, o bicho que era descarado mesmo e foi. Ele é que não presta. No entanto, a mulher vai sempre contra a outra. A outra é que é descarada, mas o maridinho dela não, safado, sem vergonha, vagabundo. Eu já contei aqui que uma virou para mim e disse uma vez, Djalma, meu marido arrumou meu segredo, que você ajudasse ele. Fizesse sua desobsessão, o que é, minha filha? Ele tem uma mulher que ele quer se livrar dela, mas ele não consegue porque ela faz trabalho. Eu digo, eu sei qual é o trabalho que ela faz. Seu marido, minha filha, que é descarado, safado, um vagabundo, compreendeu? E você está querendo tirar a culpa dele, porque você não quer acabar seu casamentinho, mas que já acabou. Porque depois dessa, não vai voltar a ser o que era mais nunca. Mas a gente perdoa. Segunda-feira eu vou fazer uma live sobre o perdão com minha amiga Psidébora. E vocês vão ver o que eu vou falar sobre isso. Perdoar. 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 Mas sim, então vejam, que paz é essa que Jesus trouxe? A paz só vai vir no final, quando nós entrarmos na luta conosco, e para isso a gente vai ter que usar a espada, vai cortar na própria carne. Porque nós vamos ter que vencer hábitos arraigados, vamos ter que vencer crenças que foram colocadas em nós pela própria sociedade. Eu sei bem disso, porque eu sou psicoterapeuta, gente, eu trabalho com isso todo dia. E eu vejo a desgraça que faz com as pessoas. E comigo também, que sou ser humano. Só que eu estou aprendendo a ir buscar minhas crenças e saber delas e trazê-las para a consciência. Então, Jesus tem toda a razão. Ele não veio trazer paz, coisa nenhuma. Ele veio trazer a espada, uma guerra que ele veio começar. Imediatamente era uma guerra com a sociedade. Essa foi até fácil de ser vencida, apesar, porque as pessoas começaram a agir de forma consentânea. Perseguidas, maltratadas, torturadas, vendo os filhos serem mortos, as mulheres serem estupradas, depois assassinadas. E eles perdoavam os seus inimigos. Isso sim. Esse grupo fez durante 300 anos. 300 anos são 3 séculos.
E se vocês se lembrarem que cada ano tem 12 meses, é só você multiplicar 100 anos por 12. Depois vocês multiplicarem por 300. Vocês vejam um ano, multipliquem por 100 e depois o 100 por 3, na verdade. Foi o que se sofreu, o terror que se viveu. Os cristãos viveram. Eles venceram. Agora, depois chegaram no poder, o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Nenhuma religião chega ao poder sem se corromper. Se os espíritas vier com conversa fiada, se chegar lá em cima, vai fazer o que fez o catolicismo, o cristianismo, de uma forma geral, durante 2000 anos. Vai fazer. E talvez faça pior. Mas voltando, Jesus, ele trouxe uma promessa de paz que só se cumpre depois de uma guerra. Uma guerra interna que vai se expandir para o externo também. A coisa que eu vejo na terapia, e hoje até uma pessoa me disse isso, e eu fiquei feliz. Porque o camarada estava fazendo terapia comigo e ele estava com um problema de relacionamento. E na medida em que eu fui conversando com ele, ele começou a conscientizar e começou a mudar o relacionamento com a sua parceira. Ela chegou, aí ele disse assim: eu já sei você agindo assim, é a coisa daquela bicha, daquele seu terapeuta. Virei até bicha, eu não sabia. Eu digo, logo eu, minha forma é diferente. Nada que eu tenho, nada contra quem seja gay, nada disso, mas a mim não pega a peça, não dá para pegar, não tem jeito. Não, para você ver. E aí eu fiquei feliz com o que ela disse. Por quê? Porque o meu trabalho estava dando certo. A primeira coisa que acontece quando a pessoa muda é a reação da família. Você não é mais a mesma pessoa. Claro que não é, odiar. A bicha do seu psicoterapeuta. Se ela pessoa que me ofendeu, nem um pingo. Me fez feliz a reação dela. Não me chamar de bicha, mas a reação dela. Pois é, eu nunca me diverti tanto nesse hoje quando a pessoa me disse isso. Como eu ri e como eu fiquei feliz. Eu consegui fazer o meu trabalho. Não, a reação dos outros é que é assim. Vai mostrar a consequência. Então Jesus trouxe, rapaz, que aqueles que fazem terapia sabem muito bem que luta é essa. Nós que fazemos terapia, aqueles psicoterapeutas que não são gurus. Porque os que são gurus hoje estão com a Covid escondidos em casa com medo. Não estão enfrentando. E não tem competência para pegar o outro que está com síndrome de pânico para ajudá-lo a sair do medo. Poderão me dizer, são seres humanos. Sim, mas é como um médico que foge do hospital com medo de ser contaminado. O que é isso? Ou como o João Soares fez um médico que quando o sujeito ia lá para se consultar com ele, se a pessoa dava uma tossida, ele disse, você está doente, saia daqui, você está doente, saia daqui, vai embora.
Tudo bem que todo mundo tem que tomar precaução, mas dentro da precaução dá para se atender presencialmente. Eu mesmo atendi em plena pandemia, mas com precaução. Tinha álcool, tinha tudo, tinha até aquela máscara que faz de conta, que não vale nada, só tem um efeito psicológico. Mas o álcool tem um efeito real, isso ajudava. Tá bom? Vamos agora conversar um pouco? Deixa eu ver a opinião de vocês, tá? Vamos trabalhar isso. Tá? Ô, H. Simone, tudo bem? Ei, H. Simone, você viu o que a moça disse de mim? Simone Valente, tudo bem? Betinho da Bahia, indica um livro sobre a vida de Jesus. Olha, existem vários, e vários que são muito bons. O problema em falar sobre a vida de Jesus é que vai depender. Tem, por exemplo, pessoas que escrevem sobre Jesus e são materialistas, e tem pessoas que escrevem sobre Jesus e são cristãs, por exemplo. Então, fica difícil. E tem outros, como os espíritas, que escrevem sobre Jesus e são beatos. Então, fica meio complicado. Eu acho que a gente pode fazer, Betinho, uma salada de fruta. Eu recomendaria que você começasse para ler sobre a vida de Jesus um livro de Ernesto Renan, A Vida de Jesus. Ernesto Renan foi um francês que escreveu uma história da vida. Eu recomendaria você ler todos os 6 livros. Hoje está à disposição. Eu tenho, inclusive, baixado de graça da internet, mas eu tinha comprado antes, porque hoje eu não uso mais livro assim, eu só uso o livro e-book. Mas então, eu recomendaria você ler isso. Inclusive, quem usou muito, Ernesto, esse que eu estou citando, quem usou muito foi Allan Kardec, em A Gênese, quando ele faz as interpretações do Evangelho, tá? Então, é uma história do cristianismo, Ernesto Renan, entendeu? É a história do cristianismo, e começa com a vida de Jesus. Se você entrar na internet e botar Vida de Jesus, Ernesto Renan, PDF, você vai conseguir, inclusive de graça, tá? Depois, você pode ler um outro livro, aí já é católico, Daniel Hopes, é a vida de Jesus. Tem um livro muito bonito, se for beleza, é o de Plínio Salgado. O fascista Plínio Salgado escreveu um belo livro sobre a vida de Jesus. Mas é bem floreado, mas é um livro interessante. Agora, se você quiser aprofundar o conhecimento de Jesus, aí você tem que ir para os grandes estudiosos. São livros mais complicados e que as pessoas vão esmiuçar a época. E outra coisa, para você entender Jesus, tem que ler sobre a época, a história dos judeus, a história do Império Romano, a história dos povos que viviam naquela região. Não se pode entender Jesus se não entender a sociologia da época, tá? É bom ver isso. Livro Médico de Homens e de Almas é um romance, viu, querida Ana Fagiolo? É um romance da Taylor Caldwell, como todo e qualquer romance. Como Paulo Estevam, é um romance. Não tem a verdade ali, é um romance. Né? Oi, Floripes, grande amiga. Da lembrança de Nael, viu? Grande amigo meu. Eu gosto de Mateus. Mateus é um dos evangelhos, mas tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Ernesto Renan, Rosa Falcão, Vida de Jesus, exatamente. Mas não só esse, não. São 6 livros, tá? Tem Vida de Jesus, depois ele tem, se eu não me engano, os Evangelhos, depois ele tem um outro livro que são os Apóstolos, depois ele tem o Solé, meu Deus, o Anticristo, tem mais um outro, e o último é Marco Aurélio. Tem um que eu não estou lembrando o título agora. Eu li todos, na verdade, mas já tem muitos anos que eu li todos. Eu lembro muito, porque minha memória é muito boa. Né? Betinho Bahia, perfeito. Simone Valente, sim. Ô, gente, que bom estar com vocês sempre. Estão se preparando porque
no dia 1º de dezembro, vou começar com a Marce virtual, né? E vai ser pelo Zoom. E vai pegar no máximo 100 pessoas no primeiro. Se aumentar, eu vou ter que aumentar o Zoom para 300 pessoas, tá? Eu escrevi, veja bem, tem um livro meu que é de estudo sobre os evangelhos chamado O Novo Testamento, um enfoque espírita. Esse é estudo sobre a Bíblia de uma maneira geral. Esse eu estou relendo para republicar, para publicar de novo, porque ele está esgotado. Os outros livros meus são mais histórias traçadas em torno de Jesus. Uma inspirada por o meu mentor espiritual, que se chama Emênio Túlio. Normalmente ele me inspirou, e eu também, não é psicografia. Então é um trabalho a dois. E tenho Quando o Amor Vê a Terra, que são passagens dos evangelhos contadas por pessoas. Esses livros eu dei para a Fundação Lar Harmonia os direitos autorais, e eles estão publicando, tá? São livros meus, eu não sou médium psicógrafo, eu escrevo os meus livros. Os espíritos me inspiram, mas inspiração não separa o que é o seu pensamento, que é o pensamento dos espíritos, tá? Sonhos, eu escrevi um livro sobre sonhos, a essência orientando a existência, tá? Eu tenho cerca de 24 livros já publicados, 3 traduções do francês. Eu posso dizer 4 traduções do francês, porque uma não foi para frente, que foi sobre o fenômeno metapsíquico entre os animais, do Ernesto Bozano, que eu traduzi do francês. Eu traduzi também, aliás, um outro também, sobre correspondência cruzadas, e eu traduzi o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, esse junto com Ana Caetano, de Portugal, e todos 3 foram dados para a Fundação Lar Harmonia. Obrigado, Ana. Quando o Amor Vê a Terra, esse é meu. A Jung e a mediunidade é outra história, já é um estudo entre Jung e a mediunidade. E deixa eu fazer logo a nossa prece final, para depois a gente ficar conversando, que faltam 3 minutos. Senhor Deus, nós estamos todos aqui te agradecendo pela oportunidade dessa conversa que tivemos, por sabermos efetivamente o que o teu mensageiro Jesus nos ensinou quando disse: não vos deixo a minha paz, mas eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, que nós aprendamos que essa luta é interna, é pela nossa transformação, para deixarmos de ser animais guiados pelo instinto, para, enfim, um dia nos tornarmos seres humanos efetivamente. E obrigado, Senhor, pela oportunidade, e que a tua bênção cubra a terra inteira. Mas vamos terminar aqui conversando, faltam 2 minutos. Beth e Adelson, vocês são do meu coração, sabem disso? Aí já é chover no molhado, dizer que eu amo vocês. Agora eu estou querendo aquela comidinha aí, que já foi me ameaçada várias vezes. Cássia, assim seja. Kátia Novaes. Obrigado, amiga. Márcia. Muito obrigado a vocês. 1 minuto e 27 segundos, o tempo aqui está correndo. Está para terminar. Eu só sou grato a vocês que me suportam. Eu acho que vocês são pessoas maravilhosas. Que me suportar. Oi, Ana Fajolo, muito obrigado a você, querida. Rita Belmonte, um abraço a você também. 58 segundos, lá vamos nós. Rosa Falcão, um abraço. M. Geraldes, gostei do seu sorriso. Foi a sua palestra no Leopoldo Machado, tem muitos anos isso, amiga. Nem fale o tempo, você devia ser criança, pelo amor de Deus, viu? Estamos chegando, 37 segundos. Atenção, atenção. O tempo é terrível. Gratidão por esse momento de grande apreço, Rosa Falcão. Eu que agradeço a vocês. H. Simone, beijo para você também, minha querida.
Então é agradecimento um pro outro. Para a gente não ficar com esse negócio, eu agradeço e agradece. Então nos agradeçamos mutuamente, tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Acabou.